Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário. São atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai finalizar o livro que nós começamos anteriormente, que é o livro de Amós, um livro do Antigo Testamento. Muito interessante ele. Hoje a gente vai então finalizar este livro. Espero que todos gostem. As primeiras visões. Isso que me mostrou o Senhor Javé, uma nuvem de gafanhotos no tempo em que a forragem começa a crescer. A forragem depois da ceifa reservada ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de devorar a erva da terra, eu disse: Senhor, tende misericórdia. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se, isso não acontecerá, disse o Senhor. Eis o que ainda me mostrou o Senhor Javé. O Senhor Javé chamava o fogo para exercer o castigo. O fogo, tendo devorado o grande abismo, consumia também os campos. Então disse eu: Cessai, Senhor Javé. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se. Tão pouco isso há de acontecer, disse-me o Senhor. Isso que me mostrou o Senhor Javé. O Senhor estava de pé sobre o muro a prumo, com um prumo na mão. Que estás vendo, Amós? Perguntou-me. Eu disse, um prumo. Eis que vou passar ao prumo meu povo de Israel, replicou o Senhor, e não lhe perdoarei mais. Os lugares altos de Isaque são devastados. Os santuários de Israel serão destruídos. Me levantarei e brandirei a espada contra a casa de Jeroboão. Expulsão de Amós por Amazias. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti no meio dos israelitas. A terra não pode mais suportar os seus discursos. Ele disse que Jeroboão perecerá pela espada e que Israel será deportado para longe de seu país. Amazias disse a Amós: Vai-te daqui, vidente, vai para a terra de Judá e ganha lá o teu pão profetizando. Mas não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei, uma residência real. Amós respondeu a Amazias: Não sou profeta nem filho de profeta. Sou pastor e cultivador de sicômoros. O Senhor tomou-me de detrás do meu rebanho e disse-me: Vai e profetiza contra o meu povo de Israel. Ouve, pois, agora a palavra do Senhor. Tu me dizes: Não profetizarás contra Israel, não falarás contra a casa de Isaque. Pois bem, eis o que diz o Senhor: A mulher será violada em plena cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão sob a espada. Teu campo será repartido a cordel. Quanto a ti, morrerás em uma terra impura. E Israel será deportado para longe de seu país. Olha que interessante isso, né? Aquilo que nós já falamos anteriormente, como que Deus ele se vinga das pessoas que desprezam seus mandamentos, né? Deus não é um Deus que ele tolera o pecado, tolera a maldade, tolera a impiedade dos homens. Deus é um Deus que ele é muito ressentido e vingador. Então não adianta aquela pessoa que está fazendo tudo errado, que não está seguindo os mandamentos de Deus, achar que Deus está ignorando os seus maus caminhos. Deus não está olhando para o que ela está fazendo. Deus é um Deus onisciente e ele tem conhecimento de tudo que os homens fazem. Então, aqui fala, né, deportado. O que é uma pessoa deportada? É que nem você ir para o exterior. Quantos casos que eu já vi de pessoas que foram para o exterior? Espanha é muito comum. Os brasileiros na Espanha são deportados de volta para o Brasil. Por que será que isso acontece? Será que isso é uma mera coincidência? Uma coisa casual? Não. É porque essa pessoa ela está ilegal, está querendo fazer alguma coisa errada na Espanha. E o pessoal lá, eles percebem, os pessoal da Espanha, eles são muito espertos, eles não são bobinhos, assim, como muitos brasileiros às vezes. E lá eles percebem que a pessoa está mal intencionada. E o que ele faz? Ele simplesmente deporta, porque ele percebe, ele nota que aquela pessoa ela não está fazendo algo, ela vai querer fazer algo ilícito. Então eles acabam deportando aquela pessoa porque eles não deixam aquela pessoa entrar para fazer algo ilícito do ponto de vista moral. Então, o que acontece? Essas pessoas, eu já vi inúmeros casos de brasileiros que são deportados para o Brasil. Por quê? Porque o pessoal da Espanha, principalmente, eles são muito sérios em relação
a questão da ordem das coisas. E o brasileiro, às vezes, é meio desleixado, é meio assim, bagunçado. O brasileiro não leva muito a sério as coisas, né? Quer fazer tudo de qualquer jeito, jeitinho brasileiro, né? E lá na Espanha, eles não toleram muito bem esse tipo de coisa. Por isso que é muito comum a gente ver os brasileiros serem deportados. E aqui dá o exemplo da questão do povo que se rebela contra Deus, que faz as coisas erradas, eles serão deportados, assim como eu acabei de comentar. Às vezes a pessoa acha que a tolerância dos outros ela é ilimitada. E aqui no caso seria a tolerância divina, seria uma coisa, algo ilimitado, algo assim que seria algo forever, né? Vamos dizer assim, eu sou ilimitada a minha tolerância. Não. Deus tem o pavio dele, ele não é totalmente longo. Tem uma hora que a gota d'água, sabe aquela história que foi a gota d'água, como a gente costuma dizer? Tem uma hora que acontece essa questão da gota d'água. Gota d'água para que Deus ele se vingue mesmo. Quarta visão. Eis o que me mostrou o Senhor. Vi uma cesta de frutos maduros. Que vês tu, Amós? Perguntou-me ele. Uma cesta de frutos maduros, respondi. Ele replicou: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não continuarei a perdoá-lo. Naquele dia os cantos do palácio serão gritos de aflição. Oráculo do Senhor Javé. Uma multidão de cadáveres lançados em qualquer parte. Silêncio. Ouvi isto, vós que engolis o pobre, e fazeis perecer os humildes da terra, dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos o nosso trigo, e o sábado para abrirmos os nossos celeiros, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falseando a balança para defraudar. Compraremos os infelizes por dinheiro, e os pobres por um par de sandálias. Venderemos até o refúgio do trigo. O Senhor jurou pelo orgulho de Jacó, e não esquecerei jamais nenhum de seus atos. Não estremecerá a terra por causa disso. Não estará de luto toda a sua população. Do solo crescerá como o Nilo, subirá e baixará como o rio do Egito. Aqui é muito claro. O livro de Amós, ele é um livro muito nítido, muito claro. Não adianta a pessoa ela dar uma desculpa para Deus. Falar assim, olha, eu não sabia que era errado fazer isso, descumprir os mandamentos, ser uma pessoa maldosa. Aqui fala muito de oprimir o pobre, o humilde, né? As pessoas inocentes. Não vai adiantar aquela pessoa que faz isso se justificar diante de Deus. Não é indesculpável, né? Não adianta vir com argumentos assim para tentar comprar Deus, né? Eu vou te comprar, fazer uma média com Deus, às vezes que a gente vê muita gente fazendo média com os outros, né? A gente fala, não vai adiantar, porque de Deus não se zomba. Juízo divino. Acontecerá naquele dia, oráculo do Senhor Javé. Farei o sol se pôr ao meio-dia, encherei a terra de trevas em pleno dia. Converterei vossas festas em luto, e vossos cânticos em elegias fúnebres. Farei o saco em volta de todos os rins, e a navalha em todas as cabeças, e farei a terra debulhar-se em pranto. Como se chora um filho único, o seu porvir será um dia de ameaças. Virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas a fome e a sede de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes sem um mar a outro, vaguearão do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naqueles dias desfalecerão de sede as belas jovens e os moços, os que juram pelo pecado de Samaria, dizem pela vida de teu Deus Dan, e pelo caminho de Bersabeia, eles cairão, não mais se levantarão. Então aqui é muito claro também, né? Porque está falando que, como eu falei, o que significa isso? Cair e não mais levantar. Aquela pessoa, às vezes, Jesus falou muitas vezes, né? Cuidado, você que está em pé para que você não caia, né? Você que se sente, às vezes, muito seguro. Muitas pessoas, elas têm uma falsa segurança em si mesmas, né? Elas não têm temor algum a Deus, aos homens, elas passam por cima dos mandamentos, às vezes até de leis de trânsito. Quantas pessoas que, às vezes, elas estacionam em lugares indevidos ou elas subornam os outros. Quantas coisas ilegais, tanto do ponto de vista cristão aqui, bíblico, quanto do ponto de vista humano. Então, isso aqui é muito sério, né? Aqui está falando da questão do juízo divino, que Deus, ele vai, vamos dizer assim, ele vai realmente fazer com que essas pessoas que estão fazendo, que estão vivendo de uma maneira totalmente ilegal, como eu disse anteriormente, né? Pessoas que estão fazendo coisas que desagradam, que fazem uma afronta a Deus. O que é uma afronta? Afronta é você insultar aquele que não pode ser insultado. E você pode insultar, às vezes, você pode provocar um ser humano, você pode insultar um ser humano.
Só que de Deus não se zomba. Deus, ele é uma pessoa que ele não aceita aquela pessoa que fica zombando dele e que fica provocando aqui, né? Ele fala que ele vai converter as festas em lutos, os vossos cânticos em... Ele vai fazer tudo o contrário do que os homens imaginam, né? Ele vai fazer com que haja fome, né? Haja fome, mas não uma fome como a gente imagina, aquela fome que é uma fome de comida, uma fome, uma sede de bebida, ser uma fome da palavra de Deus, que é uma fome muito maior. Quantas vezes a gente fala, né? Tem até aquela música, né? A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. A minha alma, ela tem sede de Deus, ela tem sede de algo sobrenatural. Ela não tem fome e sede de comida ou de bebida. Ela tem fome da palavra de Deus. Esse tipo de fome, Deus está falando que ele vai enviar esse tipo de fome para os seres humanos. Uma fome que é muito pior do que aquela fome de comida e de bebida. Olha que você sentir fome de comida e bebida é muito ruim, né? Ninguém gosta. Imagina você sentir fome da palavra de Deus. E aqui está falando mesmo que a pessoa ela vai ter fome disso. E é interessante porque essas pessoas elas vão sair, elas vão correr toda parte buscando a palavra do Senhor, mas elas não vão encontrar. Por quê? Porque Deus mesmo, ele vai privar essas pessoas disso, né? Deus, ele vai fazer, né, com que essas pessoas que fizeram essas coisas que são, como eu falei, uma afronta a Deus, né? Porque às vezes vamos por aquela pessoa que está cometendo erros, pecados que são muito complicados do ponto de vista moral, elas acham que ninguém está vendo nada. Elas acham que é um problema, vamos supor, que ela esteja, eu não sei, que ela seja mal educada com alguém, ela seja uma pessoa que ofende os outros. Ela acha que esse é um problema entre ela e aquela pessoa que ela ofendeu. Só que ela precisa entender que não é o problema entre ela e a pessoa, né? Todo pecado, ele é interessante a gente colocar esse ponto. É sumamente uma ofensa contra Deus. Não tem por onde correr. Não adianta você falar assim, não, mas isso aí foi entre mim e o meu filho, entre mim e o meu marido, entre mim meu amigo, meu colega, não. Não adianta você se justificar perante Deus, não adianta. Quinta visão. Vi o Senhor de pé junto do altar. Ele me disse, fere o capitel, para que me estremeçam os umbrais. Quebra-os por cima das cabeças de todos. Matarei a espada o que restar, sem que ninguém possa fugir nem escapar. Mesmo que desçam à morada dos mortos, minha mão os arrancará de lá. Ainda que subam aos céus, eu os farei descer dali. E se esconderem no cimo do Carmelo, eu os irei buscar e os tirarei de lá. E se ocultarem de meus olhos no fundo do mar, lá ordenarei ao dragão para que os morda. Se forem levados cativos pelos inimigos, ordenarei à espada que os mate. Tenho meus olhos fixos neles para o seu mal, não para o seu bem. O Senhor Javé dos exércitos toca a terra, ela se funde, e todos os seus habitantes ficam de luto. Do solo cresce como o Nilo e baixa como o rio do Egito. Aquele que constrói seus aposentos no céu, firma sobre a terra a abóbora celeste, aquele que convoca as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Acaso não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os etíopes, oráculo do Senhor? Tirei Israel do Egito, não tirei também os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Javé estão fixos no reino pecador, e os farei desaparecer da face da terra. Mas não destruirei completamente a casa de Jacó, oráculo do Senhor, porque vou dar ordens, vou sacudir a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode o grão na peneira, sem que um só grão caia por terra. Todos os pecadores do meu povo perecerão pela espada. Embora diga, não seremos atingidos, não virá sobre nós o mal. Às vezes tem pessoas que elas duvidam da ira de Deus. Tem pessoas que elas são tão assim, pessoas que elas não têm temor a Deus, que elas não acreditam que Deus possa castigar alguém. Deus possa ser tão rigoroso em seus desígnios. Porque aqui está muito claro que Deus, ele não é uma pessoa que tolera muito as atitudes humanas. Como eu falei anteriormente, por mais que o homem queira se furtar aos olhos de Deus, queira se esconder diante de Deus, não tem como se esconder diante dele. Ele pode se esconder diante dos homens. Ele pode enganar os homens, mas a Deus ele não engana. Então, com isso, a gente termina o livro de Oséias. Obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.